trouxeste à tua casa para te louvar, para te agradecer, Senhor, para engrandecer o teu nome, Pai querido. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque desde cedo, Senhor, podemos testemunhar o teu cuidado, podemos testemunhar o quão tu és um Deus próximo, Pai, de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos confiar, Pai, que cremos, dependemos e estamos nas mãos de um Deus que está a par de todos os detalhes das nossas vidas, Pai. Te louvamos, Senhor Jesus, e queremos que, neste momento, possamos ser instruídos diretamente por Ti, Pai, através do Teu Espírito, agindo nas mentes e nos nossos corações, Pai querido. Cuida de mim, cuida da minha boca e da minha mente, Pai. Que eu possa ser apenas uma ferramenta a transmitir aquilo que o Senhor mesmo preparou para hoje, Pai querido. Glórias te damos, no nome de Jesus. Amém. Eu estava falando aqui com o Dumbra, né? Eu não me lembro de ter recebido uma aula depois de uma devocional como a que o Guilherme e a Lu nos deram aqui. A gente vai falar de fé e a gente está estudando diversos personagens que a gente não pode tocar. Eles já não estão mais aqui com a gente. Mas nada melhor do que ver essa fé sendo praticada, né? Saber que não só os nossos empregos, não só os nossos planos, não só aquelas coisas que a gente anseia e que raciocina para ter na vida, mas, além dessas coisas, e talvez o mais difícil de admitir é que as nossas vidas, o nosso fôlego, a capacidade de respirar, está nas mãos de Deus. E ver isso na prática é um exercício que fortalece a minha fé. Tanto quanto ler a história dos heróis da fé, ver meus irmãos, as pessoas que eu toco, as pessoas que eu abraço, praticando essa fé, é maravilhoso. Glórias a Deus pela obra dele, na vida de cada um, na vida da Lu, na vida do Gui. E eu espero, eu falei para o Cassoli ali atrás, eu acho que não precisava ter aula, não. Acho que a gente podia parar por aí. Mas eu espero que o Senhor ainda tenha algo reservado para a gente, através do estudo da sua palavra. Irmãos, na minha última aula aqui, a gente falou de Noé. E o foco do nosso estudo é a fé que tiveram alguns personagens da Bíblia e que servem de exemplo para nós. Esse era o foco. Tá? Um tema, um item da aula foi requisitado que a gente revisitasse. Vocês podem abrir lá em Gênesis 6:6, por favor? E quem achou, por favor, pega o microfone e leia com a voz de quem acordou faz pelo menos umas 2 horas. Vai. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor se arrependeu, certo? Números 23, verso 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que se arrependa, mas Deus
arrependeu-se de ter feito o homem. Existe alguma mentira em algum dos textos? O que vocês acham? Isso é ótimo. Quando eu percebo que as pessoas falam assim, não, os dois textos são verdade. Porque a Bíblia não mente. Os dois textos são verdade, só que num fala que Deus se arrependeu, e no outro fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bom, vou pedir para vocês abrirem alguns textos aí, antes da gente explicar, tá? Êxodo 32, 14. Uma outra pessoa, por favor. Bom, Êxodo 32, 14 já ficou com o Marcos aqui, ó. Aí a Celinha vai ler 2 Samuel 24, 16. O Ferreira vai ler Jeremias 26, 19. Pode ler. E aí a gente comenta. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Mais um. 24, 16. 2 Samuel 24, 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a sua mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúma, o Jebuseu. Jeremias 26, 19. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traíram nós tão grande mal sobre a nossa alma. Irmãos, primeira coisa que eu quis mostrar para vocês com a leitura desses textos, e não são os únicos. Eu anotei mais alguns aqui, ó. Amós 7, de 1 a 3 e de 4 a 6. Jonas 3, 10. Tá? 1 Samuel 15, 29. Todas elas falam: Deus se arrependeu. Agora a gente tem que explicar, né? Porque a Bíblia fala que ele não é homem. E nem filho do homem para que se arrependa. A explicação eu já dou daqui a pouquinho, mas para ilustrar um pouquinho mais, a gente tem os verbos no hebraico que são traduzidos para arrependimento. Um dos verbos que é traduzido para arrependimento é o nahan. O outro verbo que é traduzido para arrependimento é uma palavra que não sei nem como se pronuncia, mas deve ser shubha. Esses dois verbos no hebraico são traduzidos para arrependimento. Tá? Eles são a mesma coisa? Não. São verbos diferentes. E que foram traduzidos para o nosso idioma para arrependimento. Agora, vamos dar uma olhadinha lá. Onde é a chave para a gente entender por que Deus se arrepende, mas Deus não se arrepende. Tá? Lá em Números, quando ele diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, ele diz que Deus não é filho do homem, ou seja, estabeleceu um padrão. Nós. Para Shubha. Este é o verbo usado lá. Quando, nesses outros textos que a gente citou, em mais outros da Bíblia, inclusive Gênesis 6, o verbo usado é nahan. Então o Senhor nahan, de ter criado o homem. Qual é a diferença aí nos dois textos? O que vocês acham? Só olhando para o português. O que tem de diferente em Números e em Gênesis? O homem. O padrão estabelecido em Números é um padrão
humano, ou seja, um arrependimento humano, e esse vocês conhecem, eu conheço. Quando é que eu me arrependo? Esse é o padrão humano, Pada. Parabéns que você é igualzinho eu. Não sei se eu tinha que te dar parabéns, não. Que pena que você é igual eu, viu, Pada? Esse é o padrão humano. Não está ouvindo? Ele diz que o padrão humano é que a gente se arrepende quando erra, né? Quando pisa na bola, né? Esse sim que eu sou. Em Números, exato, em Números fala exatamente isso. O Senhor não é igual a você. Deus não é igual a você. Lá em Gênesis, fala que o Senhor se arrependeu Nahã. E o que é esse Nahã? Pesou no coração ver que a sua criação tinha chegado a um ponto tão baixo de degradação. Entristecemos o coração de Deus, como fazemos dia a dia. Dia a dia. Porém, Deus é Deus, não mente, não muda. Só que o fato dele ser imutável não significa que ele não mude as atitudes que ele tem com você. Deus vai ser sempre o mesmo. Porém, você vai determinar qual é o tipo de relacionamento que você vai ter com Ele. E isso muda. O relacionamento que você tem com Deus muda. Isso está muito claro se você for ler lá Levítico 26. Se você for lá ler Levítico 26, o verso 3 diz assim: se andardes nos meus caminhos, e aí começa a descrever um monte de bênçãos. Só que no próprio 26, no 14, ele fala, só que se vocês não andarem nos meus caminhos, e aí começa a descrever uma série de consequências ruins. Deus deixou isso claro. Então, não é o tema do nosso estudo. E isso eu falei com o Marcos ontem, a gente trocou uma ligação e eu falei, isso pode ser uma aula, falar disso. Não é o tema do nosso estudo falar de como é o arrependimento de Deus. Porque não é um sentimento que você conhece, não. Porque nós não somos Deus. Ele deixou isso bem claro lá em Números. Deus não é igual a você. Não queira achar que as coisas que estão descritas para Deus se aplicam àquilo que você sente, àquilo que você pensa. Não se aplica. Então, isso é um outro ponto de algumas pessoas defendem. E aí é uma outra aula de que Deus não sente. É outra aula. Pode falar. Não. Não. O arrependimento de Deus, ele pode ser traduzido na nossa língua, e a gente grava bem esse verbo, Nahã. A gente ainda vai falar dele hoje, tá? Mas a gente pode entender como algumas traduções, mas não é perdão. Tá? Porque o Senhor condenou a raça. Pode falar, Nice. Vejo sim que Deus não muda, mas Ele se compadece. Por isso que nós oramos, né, a Ele, e Ele se compadece, Ele tem misericórdia. Então, às vezes, a gente confunde, mas Ele não ia fazer tal coisa lá, e depois ele mudou, mas é porque ele se compadeceu pelas orações, pelo arrependimento das pessoas. É o que a gente falou. Né? Ele muda o relacionamento dele, mas ele é imutável. Isso. E os seus planos são imutáveis. Isso. Bom, agora eu quero pedir permissão para vocês para a gente falar de outro personagem. A ideia do Nahã é essa mesmo, de mudar, mudança de comportamento mesmo. Essa é a ideia do Nahã. Não é mudança de personalidade e nem mudança de plano. É uma mudança de comportamento. Mudança de ideia? Não na sua essência, mas na forma de tratar com o outro. Modo de agir. Marcelo, esse é um dos erros
que o mundo, aqueles que não conhecem o verdadeiro caráter do Senhor, eles estão no erro, sabem que estão no erro, mas qual é o entendimento deles? Deus é amor, então isso Ele não vai fazer contra mim. Essa é a questão o Senhor vai mudar porque eu tenho um coração bom, mas Ele está no erro, Ele faz outras coisas, porque o matar, o roubar ou destruir alguma coisa, eles acham que só isso é que é abominável diante do Senhor. Mas as outras coisas, o mentir, o fazer o deslize de alguma coisa, ou pegar aquilo que não é deles em outro local, eu não prejudiquei a ninguém, estava lá no governo, estava lá não sei onde. Esse é o pensamento. Levítico 26 serve de guia para a gente. Tá? O Senhor declarou lá em Levítico 26 que eu sou justo. E se você andar comigo, tem consequências positivas. Se você andar longe de mim, tem consequências negativas. Mas eu continuo sendo justo. Eu continuo sendo Deus. Amém? Hebreus 11. Vamos lá. E aí fica a sugestão, viu, Marcão? Podemos fazer uma aula sobre esses temas aí. Vamos lá. Hebreus 11, 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Esse slide já estava na minha última aula, né? Mas a gente vai ter que repetir todas, né? Fala aí, Douglas. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O 1 fala do que é fé. E eu não vou mais pedir para vocês repetirem de cor, não, porque isso já foi feito. A fé é a firme certeza. Firme certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. E eu não achei outra definição de fé melhor na Bíblia. E para o nosso dia a dia, né? Você acha que o Guilherme olhava para a Luciana e falava assim, não, sossega, eu já sei o que vai acontecer. Ou você acha que a Luciana estava em paz, cantando e louvando ao Senhor, porque Deus já tinha falado para ela, não, fica sossegada, dia 15 de março você vai estar na igreja. Fé não se vê. Fé é isso. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. E o que Ele fizer é o melhor para mim. E o verso 2 fala, porque por ela, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E a gente vê que não só os antigos. Hoje, nós vemos pessoas dando bom testemunho, tiveram aqui de manhã, por causa da fé. Então, já que estudaremos os antigos, Hebreus 11, 20. Eu peço que vocês abram a Bíblia e comparem. 11, 3, passou. E, peraí. Que não é essa daí, não. Ô Gui, pedir ajuda. Desculpa, gente. Perdão, irmãos.
Vamos lá. Agora eu tenho que abrir o meu aqui. Eu vou só esperar, vou pedir a paciência de vocês um pouquinho, porque é importante para a aula que a gente veja os próximos slides. Isso. Então, queria que vocês abrissem aí na Bíblia e lessem o que está escrito aí, ó. Isaac abençoou Jacó acerca das coisas que ainda estavam por vir. Isso é mentira? Não é mentira. É o que está escrito na Bíblia? Não é o que está escrito. Mas não é mentira. Se eu falar para vocês, Isaac abençoou Jacó acerca de coisas que haviam por vir. Estou mentindo? Não. Mas eu estou sendo fiel à Bíblia? Falhou. Então vamos lá. Vamos tentar de novo. Olha aqui. Pela fé, Isaac abençoou Jacó acerca das coisas que ainda estavam por vir. É verdade? É verdade. Estou sendo fiel à Bíblia? Não. Mais um que não passou no teste. Vamos continuar aqui, ó. Pela fé, Isaac abençoou Esaú e Jacó acerca das coisas que ainda estavam por vir. É mentira? Não. Mas eu estou sendo fiel à Bíblia? Por quê? Não é Esaú e Jacó. Então falhou também. Então vamos lá. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Verdade? Estou sendo fiel à Bíblia? Ainda não. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Joia? Por que eu fiz isso, gente? Eu falo assim. Bom, primeiro, porque já que faltou falar dos meus erros na aula de Jacó, eu tive que usar essa aula, nessa eu já falei dos meus erros antes. Então, na próxima, eu não vou falar deles. Tudo que eu errei, eu coloquei aqui. Até chegar nessa frase aqui, para mostrar para vocês que a palavra de Deus é cheia de detalhes. Cheia de detalhes. E um detalhe que eu me surpreendi. Igualmente. O que é esse igualmente? Estou vendo que já tem palpites, né? Vamos ver. Mas não agora. Igualmente. Vamos lá estudar um pouquinho sobre Isaac. Gênesis 18, de 10 a 15. E outra pessoa já vai lá para Gênesis 21, de 1 a 5. Pode ler. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão:
Porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. O Senhor promete um filho a Abraão e Sara ri. É aquele riso que a Andréia fez aqui, eu não tenho coragem de reproduzir. Mas ela riu. E o Senhor, quando dá Isaque a Abraão e Sara, põe este nome no menino, riso. E é engraçado, né? E a André até tocou no assunto. Ela reclamou que o Marcos ficava entrando na aula dela e ela entrando na minha aula, né? Mas esses personagens, o Marcos, eu acho que é o que vai dar a próxima aula, eu acho que era o que vai conseguir arrematar essa parte da história de Deus com o povo de Israel. Porque, segundo as palavras do Marcos, isso aqui é uma novela. E nós estamos contando capítulos, né? De como foi o relacionamento de Deus desde Abraão até Jacó. Mas a Andréia usou como Deus tem o senso de humor, né? E eu diria mais. Como Deus transforma o riso de sarcasmo, o riso de dúvida, no riso de alegria. Como Deus transforma. Isso tudo está na mão dele. Não importava a reação de Sara, não importava a reação de Abraão. Isso está na mão dele. O plano para você está na mão dele. Queira o plano de Deus para você. Anseie pelo plano de Deus para você, porque o final é riso. O final é alegria. Por mais que você duvide, como Sara duvidou, o final de tudo é alegria. Creia, tenha fé. Você não vê ainda, mas creia. O final do plano de Deus para você é alegria. Não é, Lu? 100 anos. Abraão tinha. Não se importa se você está esperando para rir. Não se importa. Segue com Deus. O riso é garantido. Abraão tinha 100 anos quando olhou para o menino e disse, essa é a alegria de Deus para mim. 100 anos. Não se importa que o tempo está passando para você. E você ainda não sorriu. Porque o final é garantido. Você vai sorrir. Vamos lá. Gênesis 22. Vamos lá. Nós vamos ler do 1 até o 13. Então, como a gente já teve um pedacinho de aula aí falando do arrependimento, não arrependimento, vou pedir para vocês me ajudarem. Tá? Só que eu vou pedir para ir parando. Quem tiver com o microfone, lê, por favor, do 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, respondeu-lhe, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferecei-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo, pois, preparado seu jumento, tomou consigo a seus 2 servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi ao lugar que Deus havia lhe indicado. O que Deus fala que Abraão fez quando ele deu a ordem? Abraão levantou de madrugada, certo? E quem estava com ele? O jumento, 2 servos e seu filho Isaque. Os meus filhos ainda não estão na idade de negociar muito comigo. Quando eu acordo e falo, vamos para a igreja. Mas eu sei que eles vão chegar na adolescência. Vão chegar na idade que Isaac estava. Entendeu? Ele devia ter por uns 25 anos, mais ou menos, nessa época aqui. E já podia se achar homem, né? Dono da sua vida, dono do seu nariz. E virar para o pai e falar assim, você quer adorar? Vai, deixa eu dormir. Eu vou à noite. Eu vou no culto só à noite. De manhã eu durmo. Ou eu não vou no culto. Não quero ir. Vai você. Você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Meus filhos vão crescer. Eu oro a Deus para que eles tenham vontade de ir para a igreja, para que não haja conflito em casa. Mas eu não tenho garantia nenhuma de que isso vai acontecer. O meu papel é trazê-los para a igreja agora, quando eles são pequenininhos. Tendo a idade de Isaac, eles vão poder virar para mim e falar assim, vai você. Eu vou dormir. Mas Isaac não fez isso. Verso 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Ergueu-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Até aí. Meu filho. O cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. 3 dias andando. Isaque com seu pai. Eu saio de casa hoje. Meus filhos perguntam, para onde a gente vai? Meus filhos perguntam, vai demorar? Está muito longe? Já chegou? Está chegando? Uma impaciência. E o pior, né? Quando descobre, não, a gente vai para tal lugar. Ah, mas eu não quero ir para esse lugar. 3 dias. E a Bíblia não relata Isaque murmurando para o seu pai. Tudo bem. Chegaram no lugar e Abraão já sabia o que ele ia fazer. Isaque não. Colocou, Isaque, leva a lenha. Eu vou levar o fogo e o cutelo. Vou moer e você subir o monte. Já tinha preparado, né? Isaque, vamos subir no monte. E aí, assim, é óbvio que eu só vou ter essa experiência daqui a um tempo, mas eu fico imaginando, assim, aquelas 2 crianças que eu amo tanto falando assim, ô pai, fazer o seguinte, leva os 2 aqui, põe a lenha no jumento, eu estou aqui esperando. Quando o senhor voltar, nós vamos embora. Isaque subiu, carregando a lenha. Isaque olha para o pai e, sabendo que o pai iria adorar em sacrifício, a Deus olha e fala assim, papai, lenha, fogo, cutelo, nós não esquecemos nada, não?
cadê o cordeiro? E Abraão diz para o seu filho, tenha fé. Você não está vendo o cordeiro? Eu também não. Mas tenha fé. A fé não é a firme certeza e convicção de coisas que a gente não vê. Tenha fé, Isaac. E qual foi o argumento de Isaac depois dessa fala de Abraão? Deus proverá, tenha fé. O que Isaac fala? Nada. É para ter fé? Fé. Agora vamos ler do 9 até o 13. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Se você tivesse lendo uma Bíblia escrita por mim, não ia ter, obviamente, a riqueza que o Espírito Santo de Deus colocou. Mas, olhando para a história, e fosse falar de Isaac lá em Hebreus, eu podia escolher esse ato de fé aqui, né? Isaac se deixou, porque ele era um rapaz de 25 anos e seu pai tinha 125. Isaac deixou seu pai o amarrar, deixou e até teve que ajudar o seu pai para ficar em cima da lenha. Isaac olhava para o seu pai com o cutelo levantado. E ele se lembrava, Deus proverá. Até o último momento, Deus proverá. Que fé! Não tem cordeiro aqui, mas Deus proverá. Ainda que meu pai esteja para me imolar, Deus proverá o cordeiro para si. Fosse eu, o escritor, o autor da carta de Hebreus, vou fazer o seguinte, para dar uma melhorada, para dar uma dramatizada aqui, eu vou colocar Gênesis 22, falando da fé de Isaac, porque aquilo é fé. Mas o Espírito Santo de Deus escolheu outra passagem. Deve ter algum motivo, né? E agora, no 13, a fé que eles tiveram está visível. Levanta os olhos, Abraão. O cordeiro está ali. Espera, vai acontecer. O Senhor sabe que você não vê, mas o Senhor enxerga a sua fé. E um dia vai ser visível, palpável. O cordeiro vai estar ali. Porque o Senhor provê tudo para que seus planos sucedam. Tudo. De onde apareceu o cordeiro? Deus proverá, para mim e para você, na hora certa, aquilo que Ele tiver. Vamos supor que eu sofresse algum tipo de censura em relação à minha tentativa de inserir esse texto de Gênesis 22 na carta aos Hebreus. Eu tenho outras alternativas. Olha aí, Gênesis 24, de 62 a 67. Quem achou pode ler. Ora, Isaque vinha de caminho de Berlaí-Roi. É difícil esse nome mesmo, Ricardo. Porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos.
Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Sabe qual que é essa história aí? Isaque, com uns 40 anos, não está sabendo de nada, ele está no campo lá, ó, meditando. Seu pai Abrão tinha dito para um servo o seguinte: eu não quero que Isaque se case com uma das moças da região aqui. Vai até onde o meu irmão mora, escolhe lá uma moça que possa servir de esposa para Isaque. O servo sai, e chegando lá ele fala: que moça? Que moça? Eu estou dando uma resumida na história, porque é um monte de... E ele faz um propósito com Deus, o Deus de Abrão, dizendo: eu vou descansar os meus camelos aqui junto a esse poço. Tem muita moça passando aqui, ó, pegando água. Eu vou esperar até que uma das moças venha me oferecer água. Mas eu quero que ela, além de me oferecer água, ela ofereça água para os meus camelos. Vem Rebeca, oferece água para o servo, oferece água para o camelo dos servos. E ele fala para ela: quem é você? E ela fala assim: eu sou neta de Naor. O irmão de Abrão. Deus já tinha preparado Rebeca. Então ele vai até a casa e pede permissão para a família, e agora ele está voltando com Rebeca. Agora pensem, Rebeca teve que consentir com isso também, né? Rebeca teve que consentir. Ela viu o marido dela? Chegando, ela encontra com Isaque. E aí, no verso 21, verso 66, o servo conta para Isaque: olha, a história é essa. Foi aí que Isaque ficou sabendo da história. Foi aí que Isaque ficou sabendo da história. É assim que Deus quer? Que seja. Eu vejo muitos casados aqui, e acho que cada um tem a sua história, né? Mas eu me lembro que, quando jovem, quando 25 anos, eu queria me casar, sempre quis me casar. Mas eu sempre achei uma decisão dificílima. Dificílima. Eu conheço a Fernanda, minha esposa, há muito tempo, e a gente não namorou logo que se conheceu, a gente foi amigo muito tempo. E a primeira vez que eu bati o olho na Fernanda, não sabia se eu ia casar com ela, não tinha nem intenção. Ela não era meu target. E acho que nem eu era o dela. Depois de um tempo, a gente começou a namorar, e depois de um tempo, nós decidimos nos casar. Porque precisa maturar essa ideia, né? Precisa ser uma decisão madura. Mas o que Isaque fez aqui? Isaque, foi isso que Deus preparou. Então é assim que vai ser. No dia que conheceu a noiva, e a noiva no dia que conheceu ele. Eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, tomarem essa decisão, mas pensem, se você tem certeza que esse é o plano de Deus, que dúvida você vai ter para tomar a decisão? Isaque não teve. Eu acho que ele devia saber coisas que só iriam ser escritas lá pela sua posteridade, lá pelos seus descendentes. Vai lá em Eclesiastes 4, foi Salomão. O Salomão era o quê de Isaque? Eu não consegui fazer a conta.
É longe. Entendeu? Salomão é filho de Davi. Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Casamento é um cordão de 3 dobras. Isaac já tinha 2 antes de conhecer Rebeca. Isaac já andava com Deus e ele sabia que Deus era tudo que ele precisava. Rebeca, que o Senhor escolheu para andar do meu lado, Senhor, então seremos 3. Rebeca, Senhor, é Isaac que o Senhor escolheu para andar do meu lado, então seremos 3. Eu não sei, irmãos, a receita para fazer um casamento dar certo. Não sei. E eu sou casado. Não posso. E quem tiver essa receita, está livre aqui o microfone, porque tem público. Não sei. E eu não tenho a mínima condição de garantir que um dia eu vou ser o homem perfeito para a Fernanda. Não tem, eu acho que eu não vou ser. A única coisa que eu posso garantir é que eu quero agradar a Deus. E a única garantia que eu quero da Fernanda é que ela queira agradar a Deus. Porque se eu estou do lado de Deus e ela está do lado de Deus, nunca nós estaremos longe. Nunca. Casar com uma desconhecida. Eu podia ter posto esse texto lá em Hebreus, né? Isso é fé. Mas ele se casou. Bom, quer dar uma olhadinha lá em outra coisa aqui? Ó? Vai um pouquinho para frente ali. Em Gênesis 26, verso de 1 a 6. O que diz lá? Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Estava falando disso com o Marcos agora há pouco. Eu falei, a gente vai... Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar, do 62 até o 67. O que diz no 67 em relação a Isaque? Isaque consolou-se após conhecer Rebeca da morte da sua mãe. Certo? Tá assim? Sabe que palavrinha é essa daí? Nahã. A mesma palavra que está lá em Gênesis. Você vê que a Bíblia, quando a gente estuda, revela surpresas. Isaque consolou-se, Isaque Nahã. A mesma palavrinha que diz que Deus arrependeu-se de criar o homem. Mas voltando aqui para 26, para Gênesis 26, de 1 a 6. Eu estava falando com o Marcos isso hoje. Como essas aulas têm influenciado nas minhas decisões diárias. E eu tinha o hábito de dar um passo pensando em 10 para frente, né?
criação, educação, o que seja. Era assim que eu agia. Né? Mas o Senhor tem me mostrado que assim, eu não preciso pensar nos 10, porque se eu der o primeiro passo na vontade de Deus, está tudo certo. E isso tem influenciado a minha vida. Está ruim. O Brasil está uma situação política terrível, uma corrupção escancarada, a perspectiva de desemprego, de alta de inflação, de baixa do PIB. Olha para o lado e vê que está tudo ruim. O que você vai fazer? Vou para o Egito? Vai ter fome aqui, né? Vou para o Egito. E o Marcos usou isso na aula dele. Qual que é o Egito que você está pensando, vislumbrando aí? Pergunta para o Senhor onde Ele quer que você fique. Mas, Senhor, vou ficar eu no meio de uma terra seca, corrupta? Vai. É aí que eu quero você. E eu vou te abençoar aí. Você tem fé? O que eu vejo não é bom, mas a fé é coisa que você não vê. Eu te quero aí. O que Isaac fez? É aqui que o Senhor me quer, Senhor? É aqui que eu vou ficar. Podia ter usado esse exemplo também, né? Lá em Hebreus 11:20. Pela fé, Isaac permaneceu em Gerar, onde Deus havia ordenado. Mas não foi isso que o Espírito Santo usou de novo. 26, de 16 a 22. Está aí pertinho. Diz assim, ó. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Isaac tinha sido abençoado do jeito que o Senhor prometeu. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Rehobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Isaac podia ter brigado, não podia? O Senhor me deu essa terra aqui, rapaz. Esse poço aqui é Deus que me deu. Vai procurar sua turma. Contenderam o que Isaac fez? Foi para outro lugar. Contenderam o que Isaac fez? Foi para outro lugar. E quando ele achou paz, ele disse, o Senhor me deu lugar. Podia ter usado isso também lá em Hebreus 11, né? Eu não preciso sair peitando todo mundo, brigando, só porque eu tenho Deus ao meu lado. Porque a Bíblia nos instrui a, na medida do possível, tendes paz com todos. Ele podia, mas não. Ele sabia o lugar que Deus tem preparado para mim, eu vou encontrar. Vou para outro lugar. Vou para outro lugar. Não precisava brigar. Mas o Senhor não quis nenhum desses textos para falar da fé de Isaac. O Senhor diz que pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Por que Jacó e Esaú? Gênesis 25, de 19 até 26. Quem achou pode ler. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel e Arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá aos mais moços. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão, o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu à luz. Primeira coisa, irmãos. Tá Isaque, tá Jacó e Esaú, porque foi essa ordem que Deus determinou. O mais velho, Esaú, servirá ao mais novo, Jacó. Isaque amava Rebeca muito. Ele ora, pois sua mulher é estéril. Orar é um ato de amor. Não pode ser diferente. Orar é um ato de amor. Porque qualquer intervenção que Deus faça na vida da pessoa vai ser amando aquela pessoa. O Senhor concede a Rebeca o privilégio de ser mãe de 2 meninos que desde o ventre lutavam. Agora, uma coisa que vocês talvez não tenham percebido é que, para quem Deus fala que o mais novo servirá ao mais velho, que o mais velho servirá ao mais novo, para quem Deus fala isso? Verso 22. Os filhos estavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Ela. E consultou o Senhor. E o Senhor lhe, não é lhes, lhe respondeu. É assim que vai acontecer. Quando foi que Rebeca contou isso para Isaque? Gênesis 27. E a gente já está acabando, gente. Vou pedir um pouquinho de paciência de vocês. Eu combinei com o Marcos que eu não vou ler Gênesis 27. Eu já entrei um pouquinho na aula dele, lendo aqui essa parte do 26, começo do 26. Então, Gênesis 27. Eu vou ler dos versos 26 até o 41. É bem comprido, peço que vocês acompanhem. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, foi o primeiro. Tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, o mais velho, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes.
Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou eu, Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Olha o 33. Então estremeceu Isaque, de violenta comoção, e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses. E o abençoei, e ele será abençoado. Olha a reação de Isaque aqui, e me responda. Quando foi que Rebeca contou para Isaque da conversa que ela teve com Deus? Por essa reação aqui, ó, não contou. Maridos, esposas, contem tudo uns para os outros. Tudo é importante. Contem tudo uns para os outros. Continuando. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou um profundo amargor e lhe disse, abençoe-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. O Marcos vai falar disso bastante a semana que vem. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpou a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, quantos filhos Isaque abençoou? 2. Já tinha abençoado a Jacó. E agora ele vai abençoar Esaú. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada, e servirás o teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó, seu irmão, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó. Quantos filhos Isaque abençoou? Jacó e Esaú. E é esse texto que é usado lá em Hebreus 11:20. Vamos voltar lá para Hebreus? E aí, a gente lê que foi igualmente, a gente perguntou o que era esse igualmente, né? Igualmente. Para a gente entender esse igualmente, a gente tem que ler Gênesis, Hebreus 11, de 17 até 20. Quem está com o microfone, por favor, lê. Não estou vendo quem está. Hebreus 11. De 17 até 20. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tenha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer... Espera aí, é só até o 20. Desculpa, então. O que é o igualmente agora, que vocês leram a partir do 17? Pela fé, Abrão ofereceu Isaque, quando foi posto à prova. No 20, pela fé, igualmente ao seu pai.
igualmente a seu pai, Isaque abençoou seus filhos. Sabe o que é isso, gente? Sacrificar um filho exige a mesma fé de oferecê-lo a Deus. A bênção que Isaque deu a seus 2 filhos foi uma declaração de que, Senhor, eu já não tenho condições de cuidar do futuro dos meus filhos. E eles já eram velhos quando Isaque fez isso. Sacrificar o filho e oferecê-lo a Deus, dizendo, Senhor, não é meu, é seu, exige a mesma fé, igualmente. Eu tentei pensar num jeito de exemplificar isso para vocês, e eu já estou acabando, e estava difícil. Até que o Senhor colocou na minha mente um livro chamado O Doador de Sonhos, Bruce Wilkinson. Eu recomendo para todos os pais, leiam. Nesse livro conta uma história de um homem que decidiu adotar uma borboleta. Só que ele não adotou uma borboleta. Ele foi lá e pegou uma lagarta. Alimentou a lagarta. Ficou esperando até que chegasse o dia daquela lagarta começar a tecer o seu casulo. E acompanhou cada passo daquela construção. Quando o casulo estava feito, ele ia todos os dias e parava um tempo esperando sair a borboleta de lá, né? Demorou, até que um dia ele viu um movimento ali. Ele parou e ficou esperando. E ele viu que começou a se romper o casulo e lá dentro tinha uma borboleta. E ele olhava e esperava, e estava difícil a borboleta romper o casulo. Estava difícil. Ele começou a ficar desesperado, porque àquela altura ele já amava demais aquele animalzinho. E a borboleta não conseguia se livrar daquele casulo. Ele disse, eu tenho que ajudar. Eu tenho que intervir. Foi lá, pegou uma faca e começou a romper delicadamente o casulo. Para que pudesse facilitar a vida. Ele amava tanto aquela borboleta. E rompeu o casulo até que a borboleta conseguiu se livrar. Só que ele esperava que a borboleta voasse. E a borboleta não voou. Caiu e ficou ali. Ele só foi descobrir depois que o esforço que a borboleta fazia para se livrar do casulo era essencial para que ela pudesse voar. Era aquele esforço que liberava as substâncias necessárias para fortalecer a asa dela, para que ela pudesse voar. E na tentativa de ajudar, ele acabou com a vida da borboleta. Você está disposto a oferecer o seu filho a Deus, dizendo, eu não vou interferir, Senhor. Eu não vou interferir nos seus planos. Jacó era o preferido de Rebeca, Esaú era o preferido de Isaque. E Isaque decidiu, Senhor, eu não vou interferir nos seus planos. Estão aqui os meus filhos. Cuide deles para mim. Vamos orar, irmãos. Eu pedi para o Marcos orar. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado por tudo aquilo que nós podemos aprender e pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo bom testemunho que nós temos desses nossos irmãos do Antigo Testamento, Pai.
Quero pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas. Continue, Senhor, nos protegendo, nos guardando nesse mundo tão complicado, difícil que nós estamos vivendo atualmente, Pai. Guarda-nos, Senhor, e abençoe também, pedimos pela vida da nossa IPBI, pelos nossos trabalhos, pela nossa vontade de querer glorificar e louvar e adorar o nome do Senhor Jesus aqui neste lugar, Pai. Obrigado por mais um ano, que o Senhor abençoe os trabalhos que aqui acontecerão, que são para Ti, Senhor, e que são desenvolvidos e que são preparados por Ti. E nós só somos apenas instrumentos Teus, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força, que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, e que o Senhor continue cuidando de nós com tanto carinho como o Senhor tem feito, Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.